boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Divulgado o desemprego hoje pelo IBGE. Espera um pouquinho que a gente tem daqui a pouco essa tela aqui. Sumiu a tela. Vamos tentar recuperar. Mas vamos rapidamente aqui. Agora sim. A sazonalidade do mês de janeiro comprometeu a recuperação do emprego no país. O desemprego aumentou um pouquinho. É um aspecto sazonal, sim, de janeiro, mas os números do desemprego ainda continuam muito altos no país. A gente fala disso daqui a pouquinho. E registrou, inclusive, um recorde de trabalhadores por conta. Um aumento bastante expressivo de gente que busca na informalidade, no trabalhar por conta própria, uma alternativa de renda, visto que a geração de emprego formal ainda é muito lenta no país. A inflação do aluguel subiu agora no mês de janeiro, é o índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Os bancos voltaram a subir os juros ao consumidor no cartão de crédito e também no cheque especial. A taxa Selic continua estável em 6,5%, há uma melhora em boa parte dos índices econômicos, mesmo assim os bancos voltaram a punir o consumidor e subir os juros. A expectativa de balanço da Petrobras pressionou o Ibovespa e a gente teve aqui um dia diferente. O balanço da Petrobras só sai amanhã, mesmo assim a alta das ações aconteceu hoje. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro voltou a passar por uma nova consulta hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passou recentemente por uma cirurgia de religação dos intestinos. A Vanessa Casalino está em São Paulo e tem mais detalhes. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto. Boa noite a você, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro passou hoje pela primeira avaliação médica no Hospital Albert Einstein, um mês depois da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Ele chegou ao hospital por volta de 10 da manhã e saiu pouco antes de 2 da tarde. Não há detalhes sobre os exames feitos pelo presidente, mas de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, foi feita uma avaliação médica multiprofissional que constatou que Jair Bolsonaro está em excelentes condições clínico-cirúrgicas. O presidente foi então liberado para uma dieta geral. Ainda de acordo com o boletim, uma nova avaliação está programada para acontecer em 30 dias. Desde 6 de setembro de 2018, quando sofreu ataque a facadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro passou por 3 cirurgias. Na última, ficou internado por quase 20 dias. De volta a Brasília, despachou de casa por 2 dias na residência oficial do Palácio da Alvorada, quando finalmente voltou à rotina no Palácio do Planalto. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. O desemprego voltou a subir agora no mês de janeiro, era esperado por uma questão sazonal. Em janeiro sempre há demissões, sobretudo no mês de dezembro, depois começo de janeiro, de parte de contratações que acontecem no final do ano. E a gente tem dados aqui que chamam a atenção também pela pela geração de mais trabalho por conta, ou seja, pessoas que estão buscando na informalidade uma maneira de sobreviver. Vamos dar uma olhadinha nos dados divulgados hoje pelo IBGE. Está aqui, olha, o desemprego voltou a subir. Esse é um gráfico que a gente pega desde janeiro do ano passado, 2018, até janeiro agora de 2019. Essa é a taxa percentual de desempregados hoje no país em 12%. Era de 12,2% lá em janeiro do ano passado, subiu a 13,1% em março de 2018, tivemos depois uma queda importante nesses níveis de desemprego, pequenas evidentemente, 12,7%, 12,3%, mas a gente tinha um movimento constante de queda. Aí uma estabilidade agora até dezembro, depois em janeiro. Janeiro, evidentemente, é o final do trimestre imóvel. Nós estamos falando aqui, obviamente, dos dados de novembro, dezembro e janeiro, comparados ao trimestre terminado em dezembro, outubro, novembro e dezembro. Aí teve essa elevação para 12%. Isso significa que em janeiro de 2019, os 12% significam 12 milhões e 700 mil desempregados hoje no país, segundo dados do IBGE, da pesquisa por amostra de domicílio contínuas. Em dezembro de 2018, para você ter uma ideia, era de 11,6, 12,2 milhões de desempregados, ou seja, nós temos essa situação hoje em relação ao desemprego. Se eu olhar para um outro aspecto com relação a qual é a qualidade de trabalho, que tipo de trabalho as pessoas estão conseguindo realizar, houve um aumento expressivo no trabalho por conta própria.
Chegamos a 23 milhões e 900 mil pessoas que dizem estar trabalhando por conta própria. Para se ter uma ideia, isso foi um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior, terminado em dezembro. Isso significa 290 mil pessoas a mais trabalhando por conta própria se comparar dezembro com janeiro. E 3,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a janeiro do ano passado. Isso significa quase 800 mil pessoas a mais trabalhando por conta própria, 791 mil pessoas. O que a gente está dizendo aqui é que isso, em algum momento, é informalidade. Eu tenho hoje uma dificuldade de geração de emprego no país, de emprego formal pelas empresas. A gente teve recuo, por exemplo, na indústria. Para você ter uma ideia, houve um aumento de demissão. Na indústria teve menos 345 mil vagas, ou seja, diminuiu a oferta de emprego e cortou-se o que tinha. Em agricultura, menos também 192 mil vagas dentro do setor. Isso tudo significa que as pessoas vão buscar na informalidade, na busca por alguma fonte de renda, e o trabalhar por conta própria tem sido a saída, neste momento, segundo esses dados divulgados pelo IBGE. Vamos falar agora da inflação. A inflação do aluguel, que é medida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, teve uma aceleração agora no mês de fevereiro. Isso, obviamente, vai provocar uma alta nos contratos de aluguel, de locação de imóveis. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem informações. Maurício, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Piotr, é isso mesmo. Então vamos voltar a falar. O IGPM ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e no mês de fevereiro ele subiu 0,88%. Uma alta considerável quando comparamos com janeiro, quando o índice registrou uma variação de 0,01%. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM ele tem uma elevação de 7,60%. Essa notícia não é nada boa para quem paga aluguel, pois esse índice é utilizado para calcular o reajuste da maioria dos contratos de locação. O cálculo do IGPM utiliza uma série de indicadores e a explicação para essa alta no mês de fevereiro está no aumento do índice de preços no atacado, que é um dos componentes do IGPM. O índice também sofre uma influência considerável nas oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como as commodities e metais. O cenário desse início de ano é bem diferente do mesmo período de 2018. Em fevereiro do ano passado, o IGPM subiu apenas 0,07% e acumulava queda de 0,42% nos últimos 12 meses. Agora a informação foi completa, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Obrigado pela gentileza uma vez mais. Vamos falar só do mercado financeiro, que nós estamos com o tempo curto aqui. Vamos lá. A Petrobras hoje subiu 1,88% e a explicação é clara. Amanhã a Petrobras vai divulgar o balanço e a previsão do mercado é que a empresa vai ter um lucro de 8 bilhões e 900 milhões em relação ao ano no quarto trimestre só relacionado ao quarto trimestre, e deve distribuir em dividendos em torno de 66 centavos por ação. Vamos lá, só para rapidamente, a gente tem também um dado da Vale. A Vale hoje caiu 1,04%, é uma empresa importante no índice Bovespa, tem peso no índice, no principal índice da Bolsa de Valores. E aqui é porque a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota da empresa hoje. Ela disse que a Vale tem problemas claros hoje em relação ao maior risco de crédito e incertezas quanto ao custo real da reparação do caso de Brumadinho, do rompimento da barragem, e ao custo real das adaptações que a empresa vai ter de fazer em toda a sua estrutura, dada uma legislação mais dura e uma supervisão mais dura também pelos órgãos reguladores de mineração. Por isso, ela imagina que a Vale terá problemas financeiros e, portanto, rebaixou. Ela tirou a empresa, por exemplo, do grau de investimento que ela recebe, que tinha antes do caso de Brumadinho. Vamos lá, o Ibovespa hoje teve uma queda de 0,30%, até muito puxado pela Vale, 97.602%. E o dólar hoje com uma queda de 0,39%, estava praticamente estável esses dias todos, a R$ 3,73. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, a pergunta é: quanto custa a inovação? Quanto custam os serviços de tecnologia da informação? Até porque eles são responsáveis por boa parte de processos mais inovadores nas empresas, ou pelo menos a inovação passa por eles. Um detalhe, o Tribunal de Contas da União concluiu que práticas comerciais das gigantes de serviços de tecnologia da informação no mundo causaram prejuízos à administração pública. Eu já falo do valor daqui a pouquinho. Por gigantes de TI, compreenda-se, por exemplo,
Microsoft, IBM, Oracle e SAP. Vamos lá. A Denise Maron está conosco para conversar sobre esse assunto. Denise, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada. O valor do caso do TCU, que é apenas um dos casos, se não me engano, é de 2 bilhões 800 milhões de reais para licenciamentos de software e serviços firmados de janeiro de 2012 e novembro de 2016, é isso? Isso, é uma amostra. Né? Isso é uma amostra e, claro, o TCU está preocupado com o que a administração pública gasta e como gasta o dinheiro público. Mas essa questão de estar hoje na mão de grandes empresas não afeta só o serviço público, evidentemente. Outras corporações do setor privado também passam pelo mesmo problema. Eu vou lhe confessar uma coisa que vi no mundo corporativo. A área de TI é quase intocável. Parece que ali ninguém pode mexer, os gastos aumentam e ninguém reclama. Reclama-se de qualquer aumento de custo, nunca da área de TI. Por que acontece isso? Se a gente está vendo agora que o TCU apontou que o gasto foi exorbitante da administração pública, não posso imaginar que seja tão diferente no setor privado. Não, o cenário é igual. Eu tendo a dizer que era intocável, né? Hoje esse cenário já está mudando à luz de uma pressão muito forte das áreas de negócio ou dos órgãos públicos de se entregar melhores serviços, melhores produtos, à frente de mais competição, principalmente no privado. Mas esse cenário de gastar e não se entrar no mérito decorre também de boa parte da gestão não se sentir confortável com o assunto. Né? E por que eu digo que isso está mudando? Está chegando uma geração de novos executivos que são, digamos, mais familiarizados com o assunto e mais ousados, não é? Com relação à pressão e à demanda nas áreas internas de tecnologia para se prestar novos serviços, inovadores e tudo mais. Então, isso está mudando. Né? Ousados para mudar o fornecedor também? Então, vamos lá. O que aconteceu de errado? Não é? O TCU levanta lá os números bilionários e tudo mais. Na verdade, foi fruto de um processo. Nós temos a tendência de nos preocuparmos com investir e não subestimar o custo que cada investimento que eu faço vai carregando. Então, no decorrer das últimas décadas, não é? Depois de muito investimento, chegou uma hora que o custo para manter as luzes acesas, isso vale tanto para escolas como para tecnologia, é igual. Né? Então, no decorrer dos anos, foi se acumulando um custo que passou, eu diria, desapercebido, exagerando. E agora o TCU trouxe luz para esse assunto. Né? E por quê? Porque justamente nós estamos num momento de inflexão tecnológica. Né? O que nós fizemos nas últimas décadas, eu sou dessa área, não é o que nós devemos continuar fazendo. Não é? Então... Onde é que está a mudança necessária agora, pelo que você vê, levando-se em conta a sua experiência e, claro, o porvir, o que nós temos a fazer para inovar e continuar atendendo as demandas atuais e as que virão, que vêm com rapidez gigantesca? Tá. As startups, não é? E não estou falando da tecnologia em si, mas novas formas da gente comprar, se movimentar, o jeito que a gente vive hoje é muito diferente. Então, nós já estamos num ciclo, início de um ciclo de prosperidade muito grande, como foi há 20 anos atrás, não é? O Brasil investia ou gastava 6 bilhões de dólares em software e serviços em 2006 e hoje é mais de 15 bilhões, 16 bilhões de dólares. Então, houve um salto grande de investimento na área. Então, foi um ciclo de prosperidade. O Brasil não está atrás, não é, em termos de tecnologia. Mas agora, as tecnologias que o mercado, que os consumidores, que os cidadãos exigem, que a administração pública exige é outra. Vide, um dos pilares do Paulo Guedes, qual que é? Governo digital. Pergunta é, onde é que está o dinheiro? Como é que eu vou ter fundo para isso? Não é? Então, qual que é aí a provocação? Não é? E muitas empresas já estão fazendo e agora, penso eu, com esse acórdão do TCU, movimentos já estão ocorrendo nessa direção. Revisitar a forma como se gastava, porque no fim é uma má gestão, né, do dinheiro público. A dificuldade que quem está por trás são organizações respeitáveis, multibilionárias, não é? E que naturalmente não tem interesse de que esse status quo seja questionado, não é? Por isso é que o TCU levanta comportamentos monopolistas, que é natural, né, por conta da propriedade intelectual que foi desenvolvida. Mas agora isso não basta mais, quer dizer, o que o governo digital vai precisar não está nessa tecnologia que a gente tem nos sistemas legados, não é? Então, outras empresas, outro ecossistema já está em formação
inovação para que esse ciclo de prosperidade seja concluído. Mas, Denise, rapidamente, por onde é que eu vou ter essa nova forma de fazer as coisas nesta área que é extremamente sensível, necessária e que foi comandada pelas grandes corporações? Como é que eu entro com gente nova, ideias novas e, sobretudo, mais eficiência com custo menor? Exato. Competição. A competição, ela é bem-vinda sempre. Não é? Então, essa é a crítica. Então, e por isso é que o TCU tem um papel importantíssimo. Esse acórdão saiu em novembro e, nesse próprio documento, ele sugere para o CAD e para o Ministério Público para que avalie essa fiscalização, porque esse documento foi fruto de uma auditoria, não é, extensa, e sugere que seja avaliado esse resultado para defender os interesses do consumidor, do mercado privado também. Né? Então, o momento é ímpar, porque uma vez quebrando esse círculo vicioso, vai abrir caminho, espaço para outras empresas, não é? Que vão, nos próximos anos, crescer tanto. Ou seja, o cenário de players, como a gente usa, né, no mercado de tecnologia, claro, ele tende a ser substancialmente diferente nos próximos anos. De startups que estão chegando com inovação para velhos problemas, com novas soluções, então, é isso? Eles já têm essas soluções, os bancos, várias empresas têm as incubadoras com soluções incríveis. E qual a dificuldade deles? O orçamento, de novo, mais de 15, 16 bilhões de dólares, né? Está preso no modus operandi, que é para manter as luzes acesas, tanto no governo quanto no privado. Né? Então, esse questionamento do TCU e as próprias empresas privadas estão necessariamente precisando colocar luz nisso para que se possa consumir outras inovações, outra forma, outras pessoas, porque os skills não são os mesmos. Né? Claro, os conhecimentos são diferentes. São hoje. outros. As ferramentas que você precisa usar são diferentes. Exato. Você falou de desemprego, por exemplo, mas, por outro lado, no mundo da tecnologia, existe uma escassez enorme de desenvolvedor de software. Né? Então... E, Denise, vamos continuar esse debate. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Foi um prazer. Hein? Até a próxima. O fato é que o cidadão vai cobrar cada vez mais e mais rápido o serviço de qualidade. Então, do outro lado, precisa atender a demanda crescente nesses aspectos todos. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.